Olá, vamos à aula de Fisiologia do Sistema Cardiovascular 2. Bem, na aula passada nós estudamos a inervação intrínseca do coração e os potenciais de ação das fibras musculares cardíacas. Né? Então, a inervação intrínseca do coração é constituído pelo nó sinoatrial, pelos feixes internodais que o conectam ao nó do átrio ventricular. A partir do nó do átrio ventricular, a presença do feixe de His, que, quando alcança o septo interventricular, ela se bifurca em ramos direito e esquerdo, até o ápice do coração, onde ele se ramifica profusamente, formando as fibras de Purkinje, distribuindo então os potenciais de ação nas fibras musculares cardíacas ventriculares. Então, conforme a distribuição dessa inervação intrínseca do coração, observamos que o potencial de ação ela se propaga desta maneira, né? Então, a contração inicial, os potenciais de ação então se iniciam no nódo sinoatrial, se distribuem ao longo dos átrios, depois em direção ao septo interventricular até o ápice do coração e depois em direção às paredes laterais do órgão. Esta figura, ela mostra os potenciais de ação em cada região da inervação intrínseca e dos próprios feixes musculares, né? Então, o que está em azul, aqui o gráfico do potencial de ação em azul, do nó sinoatrial, depois os feixes internodais em verde, mostrando aqui o potencial de ação, depois o amarelinho no nó sinoatrial, o laranja na região do feixe de His, o vermelho nos ramos direito e esquerdo, e aqui o roxinho nas fibras de Purkinje, e a parte cinza, o potencial de ação sendo distribuído pelos músculos pelas fibras musculares que constituem o ventrículo. Então, foram colocados eletrodos para analisar cada gráfico, né? Então, a gente observa aqui o andamento do gráfico, né? Em cada região e depois a sua somatória. No nó sinoatrial, a gente observa que o potencial de ação é muito semelhante ao potencial de ação que nós estudamos no sistema nervoso, nas células nervosas, né? Então, esses potenciais de ação estão na fase de repouso, despolariza, repolariza, hiperpolariza e repouso novamente, tá? Então, aqui, esse potencial de ação é muito semelhante ao de um neurônio. À medida que esse impulso vai sendo propagado ao longo da inervação intrínseca, ela vai modificando a curva, né, até chegar a essa curva no qual nós estudamos a aula passada. Então, as células musculares estão em fase de repouso, ocorre um pico de elevação, que é a fase de despolarização, que é a entrada de cálcio, né, neste caso a entrada de cálcio dentro da fibra muscular, ela tende a uma repolarização, torna-se um platô, né, devido à entrada de cálcio, e depois repolariza e repousa novamente, né? Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando este potencial de ação. Aí, o que acontece? Quando se faz a somatória de todos esses potenciais, de todas as áreas do ventrículo, ele vai promover apenas nessa curva aqui, ó, do gráfico, né? Então, a somatória de todos esses potenciais de ação, vou mostrar nessa curvatura do gráfico, tá? Lógico que a gente vai estudar aqui depois as outras porções desse gráfico, e a gente vai entender melhor o que está acontecendo aqui. Então, a inervação intrínseca do coração, a chamada de complexo estimulante do coração, também podendo ser chamado de sistema de condução do coração, tá? Então, aqui é só reforçando novamente o impulso elétrico sendo gerado no nó sinoatrial, depois esse impulso elétrico sendo distribuído pelas paredes dos átrios,
no nó atrioventricular, gerando um novo sinal elétrico no nó atrioventricular, que segue pelo septo interventricular e depois pelas paredes laterais, né? Conforme vai havendo essa propagação do impulso elétrico, foram através do aparelho chamado eletrocardiograma, eles conseguem detectar, através desse aparelho ocorre a detecção então dessas curvaturas que vão formar o gráfico de uma inervação normal do coração. Este outro gráfico, então, a gente já sabe da inervação, dos potenciais de ação. Agora nós vamos entender o fluxo de sangue, né? Como que esse fluxo ele é impulsionado. Então, esse fluxo sanguíneo ele é impulsionado pelos movimentos de sístole e diástole, né? Só que agora nós vamos entrar em sístole atrial e diástole atrial, sístole ventricular e diástole ventricular, né? Porque as câmaras cardíacas, elas atuam em momentos diferentes, como a gente já viu no gráfico mostrando os potenciais de ação. Então, os átrios contraem em um momento e o ventrículo contrai em outro momento, né? Então, existindo então uma alternância de contração das câmaras cardíacas, promovendo desta forma o movimento de influxo e efluxo do sangue no coração, tá? Então, este gráfico aqui é só para mostrar para vocês as fases de sístole e diástole, tá? Então, aqui a fase, a gente tem um círculo central aqui e depois um círculo externo, tá? Então, o círculo interno aqui mostra a sístole atrial, né? Então, o átrio se enchendo, o átrio cheio de sangue, agora sístole, então é a contração, é a fase de contração do átrio, ejetando o sangue em direção ao ventrículo, tá? Então, a fase de sístole atrial e toda esta fase é a fase de diástole atrial. Opa, voltando lá. Bom, então aqui a gente tem a sístole atrial, depois toda essa fase aqui é a fase de diástole atrial, ou seja, a fase de relaxamento. Observem que a sístole é bem rápida, né? E a fase de diástole é um pouco mais prolongada, que é a fase de enchimento dos átrios. Então, na sístole atrial é o esvaziamento do esvaziamento volumétrico de sangue do átrio, e a diástole é a fase de relaxamento e, consequentemente, o enchimento do volume sanguíneo na câmara cardíaca. Aqui fora, no círculo de fora, então, mostra a sístole ventricular, né? Então, a etapa de sístole ventricular é a etapa de contração dos ventrículos, né? É a fase de ejeção do sangue para fora do coração, né? E esta outra parte aqui do círculo mostra a diástole ventricular, que é a fase de relaxamento do coração e, consequentemente, a fase de enchimento de volume sanguíneo no interior desses ventrículos, tá? Então, aqui a gente tem quatro movimentos, né? Sístole atrial, diástole atrial, diástole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular. E todo esse movimento, ele só vai ser permitido também devido à presença das 4 válvulas cardíacas, né, que são as válvulas atrioventriculares e as válvulas da aorta de tronco pulmonar, né? Então, vai existir uma alternância no movimento destas válvulas para que o sangue se mantenha mais tempo dentro das câmaras cardíacas, né? Então, para que haja um movimento perfeito na mecânica cardíaca. Então, como que é registrado as ondas elétricas pelo coração? Lembrando que essas ondas elétricas são
promovidas pelo sistema de inervação intrínseco do coração e pelos potenciais de ação próprio dos cardiomiócitos, né, que são as fibras musculares cardíacas, ok? Então, o eletrocardiograma ela tem essa função, né, de fazer a detecção. Então, o trabalho cardíaco produz sinais elétricos que chegam à pele. Com a colocação de eletrodos, podemos registrar as variações das ondas elétricas emitidas pelas contrações do coração. O registro pode ser feito numa tira de papel ou no monitor, né? Então, o aparelho eletrocardiograma, a abreviatura dela é o ECG, né? Hoje os softwares são muito mais sofisticados, né? Então, não é bem uma tira de papel, né? Então, ela vai fazer o registro e depois aqui essas ondas também aparecem o seu movimento em um monitor, né? Quem já não assistiu um filme onde a pessoa se apresenta em uma UTI, tem a tela lá, né? Mostrando as ondas cardíacas. O primeiro eletrocardiograma que surgiu, ela tinha apenas 3 pontos, né? Então, assim, esses 3 pontos são as ondas de propagação dos impulsos elétricos do coração, que é propagado através do corpo. Só que esse sinal elétrico, para ser detectado pela superfície da pele, esses sinais são muito baixos, a voltagem é muito baixa, tá? Então, aqui, inicialmente, foi feito o triângulo, o Einthoven, né, ele desenvolveu esse triângulo, né, onde o braço direito representa o polo negativo, a perna esquerda o polo positivo e o braço esquerdo o ponto neutro, onde nós temos aqui a carga elétrica positiva e negativa, né? Tudo isso para verificar esse pulso elétrico através do coração. Hoje, com os equipamentos mais sofisticados, o eletrocardiograma ele possui vários eletrodos em diversos pontos, né? Por quê? Porque esses pontos eles detectam diferentes áreas do coração. Um detecta o nó sinoatrial, os impulsos elétricos do nó sinoatrial, outro do nó atrioventricular. Então, cada ponto dos elementos que constituem o sistema de inervação intrínseca do coração, ou próprio movimento dos potenciais de ação dos cardiomiócitos, o movimento, né, das válvulas cardíacas e os ruídos das válvulas cardíacas, elas são registradas, e conforme, então, a localização dessas estruturas, elas apresentam uma angulação, e aí cada angulação representa o posicionamento de um eletrodo. Então, nesse eletrocardiograma, então nós temos esta onda, esse gráfico, né, que a gente que vocês já viram essa imagem lá no primeiro slide, né? Então, no coração normal, um ciclo completo é representado por ondas P, QRS e T, com uma duração total menor do que 0,8 segundos. Então, aqui temos uma faixa inicial desse ciclo, lembrando que o ciclo completo é o ciclo de sístole e diástole. Então, sístole atrial, diástole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular, são as 4 etapas. E aí elas são registradas aqui. Então, essa onda, a onda inicial e baixa é chamada de onda P. Depois, a partir desta onda, vem aqui, ela desce, sobe em pico e desce novamente, abaixo do Q, né? E volta num período de repouso, no limiar, né? Na verdade, um limiar de repouso. Como ele não forma uma onda, ele não é nem uma onda, né? Porque não apresenta uma curvatura, tá? Então, é por isso que ele é chamado de complexo QRS, devido aos picos, né? Aos picos inferiores e ao pico superior. Então, QRS. Depois, ele
nesse limiar de repouso, ele forma uma outra onda que é maior do que a P, que é a onda T, né? Então, é ondas P, complexo QRS e onda T constitui um gráfico de um ciclo, né? De um ciclo cardíaco. E o tempo que se leva para acontecer todo esse... o tempo que se leva para que esse gráfico percorra, então, é total menor que 0,8 segundos. É muito rápido, né? O que representa cada onda neste eletrocardiograma, né? Então, as ondas P representam a despolarização atrial. O que é na fase de despolarização em um gráfico, né? Quando existe uma inversão de polaridades dentro, né, inversão de polaridades devido à mudança de posição de íons na membrana plasmática, né? Então, aqui a gente tem uma despolarização atrial que corresponde à fase de contração dos átrios. Então, essa onda P aqui é a fase de contração atrial, ou sístole atrial, né? O complexo QRS, ela corresponde à despolarização ventricular, né? Então, o que é a despolarização? É a fase de contração dos ventrículos, né? A fase de contração dos ventrículos. Então, como a contração ventricular ela é mais forte, ela acaba formando todo este complexo aqui, né? E as ondas T, que é esta onda aqui, é a fase de repolarização ventricular. Então, num gráfico de potencial de ação, a gente tem uma fase de despolarização e fase de repolarização. O que é a repolarização? É a fase onde os íons, eles retornam à sua posição original, né? Então, se entrou sódio e entrou cálcio dentro da célula, esses íons vão voltar para o meio extracelular. E se o potássio que estava no meio extracelular, vai retornar para o meio intracelular, tá? Então, a fase de repolarização, na verdade, é a fase de que? Se aqui é a contração, ela vai determinar a fase de relaxamento dos ventrículos, tá? Então, como que a gente coloca aqui? Então, aqui é a sístole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular. Então, novamente, sístole atrial, sístole é contração, sístole atrial, sístole ventricular e diástole ventricular, né? Então, a gente tem... Mas, espera aí, mostrei 3 etapas, mas não são 4, né? Então, que etapa não está sendo demonstrado aqui? A fase de repolarização atrial, ou seja, a fase de relaxamento, né? A fase de relaxamento atrial. Não é que não está acontecendo, ela acontece, só que a fase de relaxamento ou a fase de repolarização atrial, ela é tão... o sinal é tão baixo que ela é mascarada por esse complexo QRS, que é a fase de contração ventricular. Então, quando existe a diástole ventricular, outras ondas acabam mascarando, né? Mascarando este movimento da fase de repolarização atrial. Bem, agora para entender este gráfico, né? Então, agora a gente vai somar tudo que nós estudamos aqui, né? Então, aqui a gente tem as ondas do eletrocardiograma, a onda P, o complexo QRS, a onda T. E aí, de novo, novamente, a onda P, né? Então, lembrando, aqui a onda P, sístole atrial, né? Então, sístole atrial é a fase de contração atrial. O complexo QRS é a fase de... Aí tem a fase de contração ventricular. E aqui a fase de relaxamento ventricular, né? Então,
as 4 etapas, sendo que a diástole atrial, ela tá mascarada aqui no meio, né? Bem, aí aqui embaixo, a linha inferior, então, o que que ela representa? Ela representa os ruídos cardíacos. O que que são os ruídos cardíacos? A gente tem o batimento, né? Tum-tum, 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 que são os ruídos das válvulas, né? Primeiro ruído, segundo ruído, que representa o movimento das válvulas atrioventriculares e as válvulas da aorta e pulmonar, tá? Então, aqui, o primeiro ruído é das válvulas atrioventriculares. Então, é o ruído quando as válvulas se fecham, né? As válvulas atrioventriculares se fecham. O segundo ruído é quando as válvulas da aorta e pulmonar se fecham e se abrem as atrioventriculares, né? Então, neste momento, se abrem as válvulas atrioventriculares. Então, o segundo ruído é da válvula aórtica e pulmonar, né? Então, formou aqui este gráfico, tá? Então, para acompanhar essa linha de ruído cardíaco, a gente pode ver através dessa faixa da tabela, tá? Então, a gente tem aqui a fase onde a válvula atrioventricular está aberta, vem o primeiro ruído, ela fecha. Aí, quando vem o segundo ruído, significa que a válvula da aorta pulmonar se fecha e as válvulas atrioventriculares se abrem, né? E aí, consequentemente, aí vem o ruído novamente, o primeiro ruído, válvula atrioventricular se fecha. Depois, vem abre-se as válvulas atrioventriculares e fecha a da aórtica e pulmonar, tá? Então, aqui, essas duas faixas aqui representam o movimento dos ruídos cardíacos. Bom, no slide... Opa! Não terminei ainda não, gente. Então, vamos lá. Aí, aqui, nós temos, então, o movimento de sístole atrial, diástole atrial, sístole ventricular, diástole ventricular, né? Então, aqui, o movimento inicial, a fase de enchimento, vamos, então, o que está acontecendo aqui? Sístole. Então, aqui a fase de sístole, nós vamos acompanhando por aqui, tá? Então, o movimento de sístole atrial. O que é sístole? É a contração dos átrios, né? Então, quando os átrios estão cheios, né, com seu volume sanguíneo, eles estão cheios, ele se contrai, ejetando, abrem-se as válvulas atrioventriculares, ejetando o sangue para o interior dos ventrículos, né? Aí, o que vai acontecer? Conforme a contração atrial termina, fecham-se as válvulas atrioventriculares. Então, quando fecham-se as válvulas atrioventriculares, ó, vamos de baixo para cima, né? Fecham-se as válvulas, 2A aqui, o que acontece? Vai aparecer o primeiro ruído, né? Aí, no momento que as válvulas atrioventriculares se fecham, a propagação do impulso elétrico, do potencial de ação da inervação intrínseca, ela vai se propagando pelo septo, né? E aí, essa contração, através da parte interna do coração, vai aumentando a tensão muscular dos cardiomiócitos. Então, vem a fase aqui que a gente chama de fase de contração isovolumétrica. Então, ela aumenta a tensão. As fibras não alteram o comprimento as fibras musculares cardíacas não alteram seu comprimento, mas ela tem uma tensão. Ela aumenta a pressão dentro do coração. Com esse aumento da pressão do coração, as válvulas do tronco pulmonar, elas se abrem. E aí o sangue, então, ele começa a ser ejetado. E aí vem a fase, então, de ejeção. Olha aqui, ó, né? O que acontece aqui? A fase de ejeção do sangue, tá? A fase de sístole ventricular. E aqui tá vendo a diástole atrial, né? Um parênteses aqui, uma diástole atrial, tá? Então, à medida que o sangue vai saindo, o sangue que estava no ventrículo vai em direção ao tronco pulmonar e à aorta,
E aí, o que vai acontecer com esse sangue? O sangue tem uma tendência a promover um retorno, né? Mas ele não ele é impedido de retornar, por quê? Porque o sangue que está em seu interior empurram as válvulas semilunares que se enchem de sangue e fecham essas válvulas. Então aí vem o segundo ruído, né? O ruído das válvulas da aorta e do tronco pulmonar, né? Aí depois aqui então a gente tem a fase de relaxamento isovolumétrico, né? Então o músculo, a parte a parte ventricular, ela começa a relaxar, né? E aí a fase nova, e aí ao mesmo tempo que está acontecendo isso, ocorre o movimento de enchimento dos átrios. Então esvaziou o ventrículo, começa a encher os átrios, né? Os átrios começam a se encher, tá? E aí começa tudo de novo, né? Iniciando então o seu movimento. Encheu, vem a pressão, né? O potencial de ação que é propagado pelos átrios. O átrio contrai, jogando o sangue para o interior dos ventrículos. O ventrículo, aí fecham-se as válvulas, né? Fecham-se as válvulas da aorta. Então vem o primeiro ruído. Aí aumenta-se a tensão, né? Aumenta-se a tensão das fibras musculares cardíacas, que é a contração isovolumétrica. Essa tensão vai aumentando até o momento que o sangue ele é ejetado em direção ao tronco pulmonar e à aorta, né? E aí vem então a terceira fase, que é o fechamento das válvulas, vem o segundo ruído, né? E aí o esvaziamento então dos ventrículos e o enchimento dos átrios, tá? Então assim, quando a gente consegue somar tudo aquilo que a gente conseguiu estudar antes, a gente consegue entender muito bem esse esquema aqui, tá? Então, outra coisa também, qual é o volume de sangue que passa no interior do coração, né? Então, foi feito lá o volume ventricular, iniciando no volume residual de 70 ml, com enchimento até de 130, tá? Então, com o início do enchimento ventricular, com o enchimento do volume atrial, né, ele começa a partir de 110, 120, né, 120, 110, 120, conforme o volume de sangue vai aumentando no interior do átrio, também vai aumentando a tensão, porque existe aí um movimento de retração elástico, né? Então, aumenta a distensão do das paredes atriais, né? Aí vem a primeiro ruído, né? Porque aqui o que acontece? O esvaziamento em direção aos ventrículos, e depois o enchimento novamente do coração, né? Então, o volume vai enchendo o átrio, depois esse processo de esvaziamento ventricular, tá? Então, enchimento, depois o esvaziamento ventricular. Isso aqui é só o volume, não está relacionado com as outras ondas aqui, tá? Então, se a gente for analisar aqui, ele varia de 70, que é um volume residual, né? Observe que nunca está totalmente vazio, ele sempre mostra um volume residual no coração, tá? Então, aqui o gráfico ele começa em torno dos 120, vai subindo até 130, a contração ventricular com volume residual volta a 70 e vai subindo novamente. Então, a gente tem um valor de fluxo, se a gente pegar aqui 130 menos 70, vai dar um volume de fluxo de 60 ml, tá? Então, 70 é o volume residual, mas 60 que é o volume de circulação do sangue pelo coração. Ok? Bom, então a gente fica aqui com a primeira parte desta aula e daqui a pouco a gente já prossegue para a próxima.
Olá! Então, agora nós iremos falar sobre o mecanismo extrínseco do coração, né? O que é o mecanismo extrínseco do coração? Aquele mecanismo de inervação que vem através do sistema nervoso, tá? Então, a gente tem uma inervação que vem de fora, né? Então, nessa inervação extrínseca, ela vai ser responsável pela regulação do bombeamento cardíaco, tá? Então, aqui a gente tem aqueles mecanismos de feedback que a gente tem estudado desde o início da aula, né? Lembre-se dos componentes de feedback, tá? Então, aqui a gente sempre vai ter um receptor, uma via aferente, um centro de comando, uma via eferente, um órgão efetuador e uma resposta, tá? Então, aqui, quais são as entradas, né? Aqui a gente tem as setinhas azuis, que são as entradas do impulso elétrico para que o coração possa realizar a sua atividade, tá? Então, esses impulsos, esses sinais elétricos que vão estimular, fazendo com que o coração promova taquicardia ou bradicardia, para que ele entre em sua homeostase, vai depender muito desses impulsos, tá? Então, quais são os estímulos para o sistema cardiovascular? Então, pode acontecer sinalizações ou impulsos provenientes do próprio sistema nervoso central. Então, por exemplo, podem vir informações vindo do córtex, do sistema límbico e hipotálamo, né? Então, ou seja, são centros superiores de controle consciente e inconsciente que comandam, né? Que vão comandar o movimento do coração, né? Então, por exemplo, quando eu falo de centros superiores, se você imagina uma situação estressante, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, elas imaginam uma situação estressante e elas vivem aquela situação estressante, né? Então, por quê? Porque tá vindo lá do sistema do córtex, né? Do nível consciente, ativa o sistema límbico, que é a área que controla as emoções, gerando, então, por exemplo, a pessoa imaginou algo, ativa a área emocional, né? Então, por exemplo, gera uma ansiedade, essa ansiedade que é controlada pelo sistema límbico e hipotálamo é a mesma área que controla as atividades viscerais, né? Então, e aí ele vai promover uma taquicardia ou uma bradicardia. Geralmente uma taquicardia, né? Então, aqui a gente tem impulsos vindo de comandos superiores. Ou informações vindo de mecanismos, de estímulos provenientes de áreas externas do corpo ou internas, tá? Então, por exemplo, impulsos provenientes de proprioceptores, que monitoram os movimentos articulares, né? Propriocepção é aquela capacidade da gente detectar posição de partes do nosso corpo sem precisar ver, né? Então, esses elementos, eles ficam monitorando as articulações. Como assim? E se eu estiver movimentando mais rápido essas articulações, significa que o corpo está em maior movimento, né? A quantidade de impacto que está sendo promovido. Você está fazendo uma atividade física, né? Então, o corpo está monitorando, né? O seu inconsciente está monitorando. Os próprios receptores estão detectando a quantidade de movimento, a velocidade desse movimento, e fala assim, opa, aumentou? Então, o que o coração precisa fazer? Né, ele vai promover uma resposta em demanda àquele estímulo que está vindo. Os baroreceptores. Então, baroreceptores são aqueles receptores localizados nas paredes da aorta, tá? Então, eles vão monitorar a pressão arterial. Então, eles ficam lá verificando, aumentou a pressão, diminuiu a pressão, vai informar o sistema nervoso central que vai regular todo o organismo. E quimiorreceptores, né? Então, os quimiorreceptores são aqueles receptores relacionados à concentração química dos elementos que estão no sangue, né? Então, por exemplo, a concentração de hidrogênio deixa o sangue mais ácido, a presença de dióxido de carbono ou mesmo oxigênio, né? Então, esses elementos iônicos, eles são detectados pelos quimiorreceptores enviados
para o sistema nervoso central, que vai modular essa informação, tá? Então, por exemplo, um sistema de tamponamento aqui, para acidez sanguínea, né, aumentar a frequência respiratória, né? Então, se o sangue está ácido, por exemplo, tem maior concentração de hidrogênio, eu respiro mais, aumenta a entrada de oxigênio, e o que resulta desta combinação? Né? H2O, tá? Então, aqui existe uma forma simples, né? Uma forma simplificada de explicar o processo de tamponamento. Então, essas são as vias de entrada ou estímulos que vão promover uma resposta do coração, tá? Então, a partir do momento que ele essas entradas chegam ao sistema nervoso central, eles alcançam uma área específica chamado de centro cardiovascular, localizado no bulbo do tronco encefálico, tá? Então, essa área aqui é o centro de controle cardiovascular, o centro cardiorrespiratório, tá? Então, estão todos localizados nesta região. Bom, a partir então do estímulo, eu vou ter o que? Uma resposta. Esta resposta, ela será enviada pela via eferente, através do nervo vago, que é o 10º par do nervo craniano, é uma via parasimpática, e nervos cardioaceleradores e nervos vasomotores do simpático, tá? Então, ou seja, são vias simpáticas que vão inervar o coração e vasos sanguíneos, controlando então o fluxo de sangue que vai circular pelo organismo. Então, as saídas, né, ou na verdade os órgãos efetuadores desse movimento de feedback, ou ele é o coração, ou é o próprio coração, ou os vasos sanguíneos, tá? Então, no coração, o parasimpático promove uma bradicardia, uma diminuição da frequência dos batimentos cardíacos. O simpático promove o quê? Uma aceleração, que é o aumento da frequência cardíaca e da contratilidade cardíaca. Para os vasos cardíacos, o simpático vai promover uma vasoconstrição. Então, o que nós temos aqui? Quando a gente lembra de aula de sistema nervoso autônomo, que tem o simpático, parasimpático, sempre recordar, né, que o simpático está sempre naquele momento de luta ou fuga, né, e o parasimpático aquela fase de repouso, pós-prandial, né. Então, na fase de luta ou fuga, o que acontece com o coração? Né? O coração precisa aumentar o ritmo cardíaco, a frequência cardíaca. E o parasimpático, aquela fase pós, né? Então, é a fase de, entre aspas, repousos, o coração vai diminuir a sua frequência cardíaca, tá? Então, aqui a gente tem esse mecanismo extrínseco que está comandando o coração. Então, aqui é a mesma coisa, tá? Então, aqui o centro cardiovascular no bulbo, uma secção do bulbo, né, para mostrar os neurônios. Então, a linha azul mostrando os neurônios aferentes ou sensoriais, né? Aqui no caso são os barorreceptores, que são aqueles receptores que detectam a pressão arterial, né? Então, se a pressão arterial está aumentada ou está diminuída, ela envia sinais elétricos, estimula os barorreceptores que transduzem essa informação em impulso elétrico. Esse impulso elétrico viaja até o tronco encefálico, que vai fazer sinapse com uma via motora, né? Lembrando que essa via motora, ela pode ser através da via simpática ou parasimpática. Se for simpática, ela vai através do 10º par, que é o nervo vago, né? Então, o nervo vago vai, inerva o coração, estimula o nó sinoatrial. Se for pela via simpática, então, pela via simpática, ela vem até a medula e depois vai inervar o coração, tá? Então, assim, isso, lógico, a resposta sempre vai depender do estímulo que é promovido aqui, tá? Então, o que vem a ser a pressão arterial? É a pressão do fluxo sanguíneo no interior da parede dos vasos.
Só recordando rapidamente a anatomia, né? Então, a gente tem vasos que estão chegando e saindo do coração. Os vasos que saem do coração são as artérias, né? E à medida que essas artérias vão se afastando do coração, ela vai diminuindo o seu calibre. Então, a gente tem um vaso muito grande, que é a aorta, e aí, à medida que esse vaso vai se afastando do coração, ele vai ficando cada vez menos calibroso e mais ramificado, né? Então, aí a gente vai alterando o diâmetro do vaso, até chegar ao nível que nós chamamos de capilares, porque é neste nível que as paredes são tão finas que as substâncias conseguem atravessar estas células, tá? Então, aí, à medida que os capilares vão se reunindo, eles formam vasos menores chamados vênulas. Esses pequenos vasos vão se unindo, vão se confluindo, formando um vaso cada vez maior, formando então aquela estrutura que nós conhecemos como veia cava inferior e veia cava superior, né? Então, os vasos que chegam no coração são as veias. Os vasos que saem do coração são a artéria, ok? Então, o que é a pressão arterial? É a pressão exercida pelo sangue contra a parede das artérias, né? Então, eu sempre exemplifico essa pressão arterial como se fosse, por exemplo, uma mangueira de jardim, né? Então, por exemplo, se você abre a torneira do jardim, e você liga, o que acontece com a água dentro dessa mangueira, né? Se você abre a torneira, a água entra na mangueira, aí a parede da mangueira ela fica estufada, né? Aumenta a pressão. À medida que você fecha a torneira e a água vai se esvaindo, o que acontece com a parede da mangueira? A parede da mangueira começa a murchar, né? Então, essa alteração do fluxo de água que passa pela mangueira é uma pressão, né? Então, essa pressão é a pressão arterial. Então, é a pressão que o sangue, né? O fluxo de sangue vai exercer sobre a parede dos vasos, né? Então, isso está ligado também ao movimento do coração, né? Então, quanto maior batimento cardíaco, provavelmente, maior batimento cardíaco pode promover um aumento da pressão arterial. E como que se mede, né, a pressão arterial? Né, na verdade, aferir, né? Como que se afere? Através do aparelho chamado de esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Tá? Então, o esfigmomanômetro é esse aparelho que todo mundo fala que é o aparelho de pressão, tá? Mais conhecido como aparelho de pressão. Então, em um adulto com uma boa saúde, a pressão nas artérias durante a sístole ventricular ou pressão sistólica ou máxima é de ordem de 120 milímetros de mercúrio, tá? Então, a gente tem aquele valor, né? E durante a diástole ventricular, a pressão diminui, ficando em torno de 80 milímetros de mercúrio, ou é a pressão diastólica ou mínima, né? Então, sístole ventricular, né? Quando a gente coloca átrio, aqui, então, quer dizer que a pressão ventricular, a pressão arterial, ela está relacionada com os movimentos do ventrículo, com a sístole e diástole ventricular, tá? Então, aqui a sístole máxima é de 120, a diástole mínima é 80, então é aquele valor de 120 por 80, ou 12 por 8, né? Que a gente faz aferição no indivíduo normal com boa saúde, tá? Então, aqui o esqueminha, né, de como é feita essa medida, né, o aparelhinho, coloca lá o estetoscópio para fazer a ausculta dos batimentos cardíacos por reflexos do batimento cardíaco, né, e aí a gente tem aqui o barômetro, tá? Então, esse aqui é um barômetro, ele vai mostrar esses valores os valores de pressão que é em milímetros de mercúrio.
Então, olha lá o que acontece com o esfigmomanômetro, né? No momento que está realizando a aferição da pressão arterial, né? Então, conforme a gente vai usando essa bomba aqui, né? Vai aumentando a pressão, ele aumenta a quantidade de ar no aparelho e ele oclui, né? Temporariamente oclui a passagem do sangue pela artéria, né? Então ele oclui. Aí, olha só, fica lá. E aí ele fica esmagado, o sangue não passa, né? E aí, conforme você vai regulando por essa por essa válvula, né? Você vai esvaziando o aparelho e aí ele vai permitindo, então, vagarosamente o retorno do fluxo sanguíneo, né? E conforme o batimento cardíaco, a gente consegue detectar, através do barômetro, a pressão arterial, né? Então, por que se usa o estetoscópio? Porque durante esse movimento de verificação, escuta-se os ruídos cardíacos, tá? Então, o primeiro ruído e o último ruído cardíaco, né? Então, mas também dá para ver pela oscilação do próprio reloginho, né? O próprio ponteiro do barômetro, tá? Conforme vai diminuindo, conforme vai conforme o ar, né, vai saindo do aparelho do esfigmomanômetro, esse ponteirinho do barômetro, ele vai oscilando, né? Ele como se subisse e voltasse, acompanhando os batimentos cardíacos. Pulso ou pulsação é o ciclo de expansão e relaxamento arterial, né? Que pode ser percebido facilmente na artéria radial do pulso ou na artéria carótida comum, tá? Então, assim, o melhor e comum é através da artéria radial. Existem outros locais, lógico, que a gente consegue verificar a pulsação também, tá? Então, a pulsação corresponde às variações de pressão sanguínea na artéria durante os batimentos cardíacos. Então, qual é a pressão arterial média do indivíduo, né? Então, existe um cálculo para essa pressão arterial média, né? Então, que é o PAN, pressão arterial média, é o PAN. Pega-se o valor da pressão diastólica, lembrando, a pressão diastólica é a mínima e a pressão sistólica é a máxima, tá? Então, a gente tem aqui o valor de pressão diastólica, que é mínima, que é em torno de 80 milímetros de mercúrio, mais 1/3, entre parênteses aqui, que a gente vai multiplicar, né? A pressão sistólica, que é a máxima, né? 120, menos a pressão diastólica, que é 80. Então, se a gente fizer um cálculo, PAN média de 93 milímetros de mercúrio, tá? Então, uma pressão arterial média, quando falar a pressão arterial média do indivíduo, é isso aqui, é calculado baseado nessa fórmula. Aqui são os valores de referência, né? Então, mostrando o que é normal, se a pressão arterial diastólica e sistólica, tá? Diastólica mínima, sistólica máxima, se tiver entre o valor de 85 e 130 é considerado normal. Aí existe aqui os valores para os indivíduos que tiver no normal limítrofe, hipertensão leve, moderada, grave e sistólica, tá? Então, isso aqui eu capturei essa informação no departamento de cardiologia, tá? Então, isso aqui são valores de referência. Então, como que é feito o controle da pressão arterial, né? Então, existe aquele mecanismo de feedback, que é o reflexo o baroreflexo, né? O baroreflexo porque ele está utilizando lá aqueles receptores localizados na parede da aorta. Então, vamos lá. Então, controle de pressão arterial. Então, se a pressão arterial está elevada,
qual vai ser o mecanismo para a diminuição desse processo, né? Então, existe aqui o aumento do indivíduo, está apresentando pressão arterial alta, tá aumentando a pressão arterial. Como que o organismo regulariza para chegar à homeostase, tá? Não é que o indivíduo não está saudável, né? Esse mecanismo de controle da pressão arterial, reflexo normal, né? Pessoas sadias possuem esse controle da pressão, tá? Então, é normal isso aqui. O que acontece em indivíduos hipertensos é uma alteração nos valores desse controle da pressão arterial, tá? Mas em indivíduo saudável comum a gente tem essa alteração, né? Então, por exemplo, você fez um esforço físico, vai aumentar a pressão arterial, né? Então, ó, olha lá, então a gente tem um aumento da pressão arterial. Se houve um aumento desta pressão, ou seja, consequentemente aumentou o estiramento das paredes das artérias, porque o coração aumentou o seu fluxo, ou o volume do sangue está aumentado, né? Então, aqui a gente tem fatores, tá? Então, esse aumento da pressão arterial, consequentemente, aumentou o estiramento da parede arterial, né? O fluxo de sangue está lá empurrando a parede das artérias. Com esse mecanismo, que é um mecanismo mecânico, ele vai estimular os barorreceptores. Estimulando os barorreceptores que estão aqui, ó, na parede da artéria, elas geram impulsos elétricos que vão até o sistema nervoso central, né? Especificamente aonde? Ele vai lá no centro cardiovascular localizado no bulbo, né? Então, aqui, quando ele chega no centro cardiovascular, ele vai regular, vai detectar essa informação e vai regular. Aí, ele ativa a atividade parasimpática e diminui a atividade simpática, né? Como está aumentado, então o que está acontecendo aí? Se a pressão arterial está aumentada, o coração também está com uma frequência cardíaca também aumentada. Se está aumentado, quem está ativando é a via simpática. Então, ele tem que diminuir a atividade simpática e aumentar a atividade simpática. Para quê? Para que haja o quê? Uma diminuição na frequência cardíaca, tá? Então, aqui a atividade simpática, lembrando que ele percorre através do nervo vago, e a atividade parasimpática pelo nervo vago e a simpática pelos nervos do sistema nervoso, pelo sistema nervoso autônomo. Então, aqui a gente tem um aumento do diâmetro vascular, que vai favorecer que vão favorecer o processo de diminuição da pressão arterial e de uma diminuição da frequência cardíaca. Diminuindo a frequência cardíaca, o que vai acontecer aqui? De uma maneira, vai diminuir o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? A quantidade de sangue que circula no coração por minuto, tá? Então, aqui ocorre uma diminuição deste débito cardíaco e, sequencialmente, diminui a pressão arterial, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui um aumento da pressão arterial. Com o aumento da pressão arterial, né? Então, quer dizer que a parede das artérias estão lá estufando, né? Estão lá estirando. Esse movimento mecânico promovido pelo aumento dessa pressão estimula os barorreceptores da parede da aorta. Esses barorreceptores transformam impulso elétrico que viajam pela via aferente até o sistema nervoso central. Especificamente aonde? No centro cardiovascular localizado no bulbo. Aqui ele vai ativar a via atividade parasimpática e diminuir a atividade simpática, tá? Então, diminui. Aqui tem enviando informações para que diminua a frequência cardíaca para aumentar esses dois movimentos aqui levam para uma diminuição da frequência cardíaca, tá? Então, além da diminuição da frequência cardíaca, também tem um diâmetro vascular, ou seja, para que o sangue se mantenha mais tempo
para que um volume maior do sangue se mantenha dentro dos vasos, tá? Então, diminui a frequência cardíaca e, consequentemente, há uma diminuição do débito cardíaco, que é o volume de sangue que passa pelo coração por minuto, tá? Então, com essas alterações nos órgãos efetores, que é o coração e os vasos, ocorre a diminuição da pressão arterial, né? Ah, mas e se aconteceu o inverso? Ah, diminuiu muito a pressão arterial. Como que eu vou fazer para elevar, né? Aí o que acontece? A pressão diminui. Ó, aqui a pressão estava aumentada, agora ele diminuiu, né? Então agora a pressão diminuiu e agora precisou elevar a pressão arterial, né? Então esse movimento de diminuição e aumento, ela tá ali constante, não é que a constante sempre tá, a pressão arterial sempre é a mesma, não, ela fica oscilando, existe um limiar muito estreito para esse movimento, tá? Então aqui a gente tem uma diminuição da pressão arterial, aí o que acontece? Os baroreceptores percebem que diminuiu ali o processo de estiramento, tá? Então os baroreceptores detectam que houve uma queda no estiramento, no movimento de estiramento, porque existe um limiar. Opa, tá demais, eu detecto, mas também tá de menos, eu também detecto, tá? Então ele detecta esse baixo estiramento dos baroreceptores, porque diminui a velocidade, porque diminui a velocidade do disparo dos nervos da via aferente, tá? Aí ele segue pela via parasimpática ou simpática, e agora acontece o inverso. Diminui a atividade parasimpática e aumenta a atividade simpática. Ambas levam o movimento para gerar um aumento da pressão arterial. Só que quando ocorre uma diminuição da atividade parasimpática, né, porque tá muito devagar o coração, né? Então, tá muito baixa a frequência cardíaca. Ele vai fazer com que aumente esta frequência. Aqui, então, pela via simpática, ele vai aumentar a atividade simpática no coração e nos vasos sanguíneos também. Aí, consequentemente, eleva lá as duas vias elevam a frequência cardíaca. Aumenta frequência cardíaca, aumenta a contratilidade, aumenta a constrição das arteríolas, atuam sobre os vasos e aumentando consequentemente a pressão arterial, retornando à sua normalidade. Aí a pressão arterial começa a se elevar. Se ele começa a se elevar demais, aí começa toda essa etapa novamente: estiramento das paredes das artérias, estimulação dos baroreceptores, aumento do impulsos para o cérebro, e assim vai até a diminuição da pressão arterial. Aí começa a diminuir demais, aí ele vai lá, entra em todo esse processo de feedback para aumentar a pressão arterial. Então ele fica nesse circuito, aumenta e diminui a pressão arterial. Fatores que alteram a frequência cardíaca. Existem alguns fatores que alteram a frequência cardíaca, tá? Então, por exemplo, aqui há fatores que aumentam a frequência. Queda da pressão arterial, né? Então, significa lá o que vai aumentar a frequência do coração, né? A diminuição de volume sanguíneo, por exemplo, né? Então, queda da pressão arterial, por exemplo, em movimentos hemorrágicos, né? Então, diminui o volume sanguíneo, consequentemente, queda da pressão, e aí vai elevar a frequência cardíaca. Nas fases de inspiração, a gente tem a respiração, a inspiração, a expiração. A fase de inspiração leva ao aumento. Quando a gente está muito excitado, está muito animado, aumenta a frequência cardíaca. Emoções como raiva e dor, dor física, dores emocionais, podem levar à hipóxia. Hipóxia, lembrando que é a baixa concentração de oxigênio, exercícios físicos, a presença de adrenalina no organismo e a situação de febre, tá? Então, esses são os fatores que aumentam a frequência cardíaca. E aí, tem fatores que diminuem essa frequência cardíaca, né? Então, por exemplo, o aumento da pressão arterial, tá? Então, esse aumento da pressão arterial pode levar à diminuição da frequência. A fase de respiração, e sentimentos como tristeza,
tá? Então, esses são alguns fatores que promovem estas alterações. Débito cardíaco. Então, o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração por minuto, ou seja, aproximadamente 5 litros por minuto em um adulto em repouso, também chamado de volume minuto cardíaco, né? Então, o débito cardíaco eu acabei falando antes, que é o volume de sangue que passa pelo coração por minuto, tá? Então, esse débito cardíaco pode ser calculado pela frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Aqui foi a frequência cardíaca, né? Que é o número de ciclos por minuto, vezes o volume sistólico. O volume sistólico médio eu coloquei aqui, lá, né? Aqui está como 70 ml por minuto. Então, isso daria em torno de 5 litros. Se a gente fizer o cálculo aqui, 70 vezes 70 vai dar uns 5 litros de sangue por minuto, tá? Que é mais ou menos o volume sanguíneo que nós temos. Então, em repouso, o débito cardíaco é em torno de 5,250 litros por minuto. E no exercício intenso, o débito cardíaco aumenta para 19,5 litros por minuto, né? Então, se a gente faz lá um exercício físico, né, para suprir toda a demanda que o organismo está precisando, pode chegar a circular 19 litros por minuto, ou seja, 19 litros de sangue passam no coração por minuto. Aí um exercício final para vocês, né, que é explicar o mecanismo de feedback para o controle barorreceptor, né? Então, que é aquele mecanismo, lembrando quais são os elementos que fazem parte do feedback, e como que esse controle barorreceptor de controle arterial acontece no organismo, tá? Então, a gente entende que o sistema cardiovascular, desde o início, eu venho falando do sistema cardiovascular, é aquele mecanismo que está, então, envolvendo os movimentos do coração e movimento dos vasos sanguíneos, né? E lógico, a gente não... nesse movimento todo, os outros sistemas também apresentam-se interconectados. Bom, é isso, gente, e até mais.